assim a palavra do nosso Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram, e com voz de que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tomara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, dizendo: eis que isso tocou nos teus lábios, assim a tua culpa foi removida, e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então respondi: aqui estou, envia-me a mim. Amém? Fecha sua Bíblia, fecha também os seus olhos, e vamos uma vez mais falar com o nosso Deus, igreja. Você sabe que o maior prazer de um crente tem que ser em ter comunhão com Deus por meio da oração. Nosso Deus e nosso amado e Pai Celeste, seja o teu nome louvado e engrandecido por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de reunirmos como igreja para prestarmos um culto de adoração àquele que vive e reina, aquele que está sentado no alto e sublime trono, aquele que habita no trono nos céus, mas habita também no coração do contrito e no coração do quebrantado. Espírito Santo, toma este ambiente, toma a nossa mente, o nosso coração, e a nossa atenção é para Ti nesta noite. Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos conceda graça para ouvir, para receber a porção da Tua palavra neste lugar. Dai graça a mim, porta-voz dessa palavra, Senhor. Meu Deus, usa-me com poder e graça. Fale com a Tua igreja nesta noite. É que nós oramos em nome de Jesus. Digam amém, digam graças a Deus. Preste atenção, irmãos e irmãs, nesta palavra nesta noite. Nos dias do profeta Isaías, o povo de Israel estava vivendo 3 crises principais. Primeira crise que permeava naqueles dias era uma crise social, igreja. Veja bem que nos dias do profeta Isaías, Deus o levantou para denunciar os pecados daquela nação, a forma errônea que os cidadãos viviam naqueles dias. Nos primeiros capítulos de Isaías, nós encontramos o profeta denunciando
pois havia extorsão no meio do povo naqueles dias. Havia também a criminalidade, homicídios, violências naqueles dias. Havia homicídios, havia injustiça, havia suborno naqueles dias. Veja que era essa situação em que o povo de Israel se encontrava, nessa crise social. Isaías então denuncia esses atos do povo que se dizia povo de Deus, igreja. Quem fazia isso não eram os ímpios. Quem fazia todas essas barbaridades era o povo que se chamava povo de Deus. Era o povo religioso, era o povo que se costumava ir ao templo, era o povo que queimava incenso, que oferecia os seus sacrifícios a Deus. E isso, irmãos, é de entristecer o coração para qualquer pessoa que está com o coração voltado para Deus. Segunda crise era uma crise espiritual. E essa crise era algo tão estarrecedor, porque Deus, no capítulo 1, do versículo 9 e 10, Deus chega a comparar a vida espiritual do povo que se chamava povo de Deus, como o povo de Sodoma e Gomorra, meus irmãos. Vocês sabem como que era o comportamento dos habitantes de Sodoma e Gomorra? As práticas licenciosas, permissivas, que os cidadãos de Sodoma e Gomorra se entregavam à imoralidade, à idolatria, meus irmãos. E Deus usa o profeta Isaías para denunciar que essa crise espiritual estava instalada de tal forma que o povo que se dizia povo de Deus estava entregue à idolatria. É tanto, amada igreja, que no capítulo 1, no versículo 3, o profeta Isaías diz que o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. Meu povo não tem, irmãos, entendimento. Uma crise espiritual naqueles dias. Mas havia também uma terceira crise, que era a crise política, igreja. Você sabe como é que começa o capítulo 6? Diz que no ano em que morreu o rei Uzias. Talvez você não saiba, mas o rei Uzias, nos seus primeiros anos de governo, este homem ele traz uma verdadeira reforma religiosa, reforma política. A nação naqueles dias havia atingido prosperidade. Foi no governo de Uzias que o povo se sentia com segurança. A nação, irmãos, se prosperava a cada dia. Os feitos, os cidadãos se sentiam seguros. Quem é que não gostaria de ser governado por um rei que simplesmente estabelecesse segurança, que estabelecesse prosperidade na nação? Mas diz aqui, irmãos, que este rei Uzias, ele vai se exaltar no seu coração, e por conta disso, diz a palavra, que ele vai ficar leproso. E a lepra acosta de tal forma que leva o rei Uzias à morte. Este rei que havia trazido bonanças para o seu governo, prosperidade e segurança, agora a nação se encontra de luto para baixo, porque o trono de Israel, o trono naqueles dias estava vazio, igreja.
Aquela nação se deparava com essa crise política, porque morrera o estimado rei Uzias. Mas é neste contexto de crise social, é neste contexto de crise espiritual, é neste contexto de crise política, que Deus vai levantar o profeta Isaías naqueles dias. Eu fico feliz com uma coisa, porque é sempre no momento de crise que Deus levanta alguém, meus irmãos e irmãs. Se você for reparar, em todos os momentos de crises na Bíblia, Deus está levantando alguém. Foi assim quando o povo estava sofrendo no Egito. Deus levanta quem, meus irmãos? Deus levantou Moisés. Nos dias de idolatria e de paganismo que reinava em Israel, nos dias de Acabe e Jezabel, Deus levanta o profeta Elias, e logo mais vai levantar o profeta Eliseu. Veja que Deus está levantando alguém. Lembra na época dos juízes aqui, irmãos, em que aquela nação vivia de altos e baixos. Um dia estava bem espiritualmente, louvando, servindo a Deus, mas de repente essa nação virava as costas para o Deus Todo-Poderoso, e Deus então permitia que nações ímpias entrassem no território de Israel naqueles dias. E naquela crise em que o povo clamava, irmã, e Deus levantava um homem ou uma mulher, um juiz. Deus sempre na história, meus irmãos, levantou alguém. E hoje Deus quer levantar não somente uma pessoa, Deus quer levantar a igreja. Entenda isso, meus irmãos. É por isso que nós como igreja não podemos ficar com os braços cruzados, igreja, porque Deus quer levantar você que aqui está nesta noite. Deus quer levantar a igreja, meus irmãos, para fazer diferença nessa nação brasileira nesses dias. Deus sempre vai levantar alguém. Deus quer levantar você que aqui está nesta noite. Deus quer levantar as irmãs dessa igreja. Deus quer levantar os homens dessa igreja. Deus quer levantar os jovens, os adolescentes dessa igreja. Algumas lições preciosas para a nossa vida neste texto, meus irmãos, e eu quero ser sucinto. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês, neste texto de Isaías, no capítulo 6, versículo 1 até o 8, presta atenção. Primeira lição: por mais sombria que seja a situação da nação, Deus permanece no seu trono, meus irmãos e irmãs. Por mais sombria que seja a situação que nós venhamos viver daqui para frente, entenda, Deus, Ele permanece no seu trono, igreja. E esta é a visão de Isaías aqui. Ele diz: no dia, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E o Senhor estava onde, igreja? O Senhor estava assentado. Aonde? Estava sentado no trono. Mas diz que não é qualquer trono, igreja, diz que é o alto. Diz que é um trono sublime, igreja. Deus, nessa noite, independente, presta atenção, independente de quem vença as eleições nesses dias, Ele permanecerá assentado no trono, igreja. Ele permanecerá sentado no trono, enquanto o trono de Judá estava nesse declínio, nessa crise social, nessa crise política, nessa crise espiritual. Deus governava do seu trono. E esta é uma visão que você precisa ter, igreja do Senhor.
independente das circunstâncias, independente de qual rumo a nossa nação brasileira vai tomar, Ele está sentado no alto e sublime trono, igreja. Salmo de número 103, versículo 19, diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo e sobre todos. Meus irmãos, o reino dele, irmãos, é um reino eterno. Enquanto os governos humanos, presidentes, reis, reinos são passageiros, são terrestres, o nosso rei está sentado no alto e sublime trono, e o seu reino é eterno, firmado em graça, em misericórdia, igreja. E isso, igreja, tem que trazer sossego para a nossa alma, irmã Janilda. Isso tem que trazer paz para o nosso espírito, igreja. Isso tem que trazer quietude, irmãos, por mais que as coisas aconteçam nessa terra, Ele está sentado no alto e sublime trono. Mantenha essa visão que Isaías está tendo aqui. Por mais que nós venhamos viver crises nessa terra, nos céus não há crise, igreja. Nos céus não há, irmãos, derrota. Porque o nosso Deus, Ele é o Rei vencedor, igreja. Ele governa, e não há outro que se assenta no trono. Ele reina sozinho, absolutamente, igreja. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Diz que a orla do seu manto enchia o templo, igreja. Mantenha essa visão nesta noite. Mantenha isso em mente nessa noite. Ele que rege as nossas vidas. Nada foge do controle absoluto deste Deus. Nada, igreja. Nada, meus irmãos. Todas as coisas estão no controle deste Deus. Ele não perdeu o controle da sua história. Ele não perdeu o controle da sua casa, da sua família, da sua vida. Quando Isaías diz que Ele está no trono, o trono denota domínio, igreja, governo, igreja, autoridade. Deus está assim nesta noite. Segunda lição, presta atenção aqui para não prolongar. Em meio a uma sociedade pecadora, precisamos lembrar da santidade deste Deus. Em meio a uma sociedade pecadora, precisamos lembrar da santidade de Deus. Precisamos lembrar que Deus, Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, igreja. Veja o que Isaías vai dizer no versículo 2: eu vi serafins que estavam sobre ele. Cada serafim tinha 6 asas, igrejas. Diz que com 2 asas, olha para cá, esses serafins cobriam os olhos. Por que cobriam os olhos, igreja? Para não contemplar a majestade, a santidade desse Deus. Diz que com 2 asas, esses serafins voavam. Denota agilidade, trabalho, presteza. Mas diz que 2 asas também cobriam os pés, e isso denota a imperfeição, meus irmãos. Mas interessante é notar o cântico que esses serafins carregavam nos seus lábios. Não era um cântico horizontal,
Não era louvores, irmãos, que simplesmente massageia o ego humano, mas esses serafins, que é uma espécie, é uma categoria avançada, angelical, diz que eles diziam uns para os outros, clamando, igreja, porque é um clamor, e clamar, nós sabemos que é diferente de orar, igreja. Diz que esses serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, igreja. É um cântico que diz o historiador e os teólogos que é um cântico contínuo, igreja. Significa que neste exato momento, esses mesmos serafins, enquanto nós estamos aqui nesta noite adorando aquele que vive e reina para sempre, esses serafins neste exato momento não param, a igreja, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É um cântico contínuo, igreja. A santidade de Deus estava impregnada naquele lugar. Isaías, ele contempla a santidade de Deus. Deus aqui não se revela como Deus Todo-Poderoso, como revelara a Abraão, Deus servo, e nem revelara o seu poderio como revelara a Moisés, mas aqui ele estampa a sua marca principal, que é santidade. Eu quero que você saiba disso nessa noite. O nosso Deus é santo, igreja, e ele continua sendo santo. E essa expressão santo, santo, santo denota que ele é santíssimo, igreja, santíssimo, igreja, e que nada ofusca a santidade deste Deus, igreja. E para relacionarmos com ele, ele requer que sejamos santos. Sede santo, porque eu sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Em terceiro lugar, irmãos, nós aprendemos que sem confissão não há perdão. Sem confissão não há purificação de pecado. No momento que Isaías viu a santidade de Deus, ele se viu. No momento que ele se depara com esse Deus tão santo, é como se fosse um espelho, estava ali estampado o profeta Isaías, um ser totalmente impuro, irmãos. E é assim também nas nossas vidas. Presta atenção aqui, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais falhas você acha na sua vida. Quanto mais você se aproxima deste santo, mais imperfeições você vê na sua vida. Lembra de Pedro, no momento em que ele vê o Senhor ressurreto na outra margem. Pedro, no momento que ele se depara com Jesus ressurreto, igreja, a Bíblia diz que ele se atirou na água e disse: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Meus irmãos e irmãs, você só se enxergará o quão frágil, o quão pecaminoso você é quando você se depara com a santidade de Deus. Sem isto, meus irmãos, nós vamos olhar para o nosso semelhante, para o nosso próximo, encontrar rasuras, falhas, sujeiras e pecados. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, a história muda, porque em Deus nós nos vemos, meus irmãos,
E Isaías, quando vê a santidade de Deus, não resta outra alternativa de não dizer: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Essa expressão, ai de mim, ocorre 69 vezes nas Escrituras Sagradas. Essa expressão, irmãos, denota lamento. Essa expressão, ai, denota desespero, igreja. Essa expressão, ai de mim, denota dor. Ninguém diz ai por dizer. Sabe quando você machuca? Sabe quando você está distraído na sua casa, ou entrou aqui na igreja de sandália ou de chinelo, e de repente você bate bem aquele dedinho na quina daquele móvel? Dói demais. E não há homem, por mais forte que seja, a primeira expressão de dizer ai. Isaías, que até o capítulo 5 ele dizia: ai dos beberrões, ai dos adúlteros, ai dos idólatras, ai dos que chamam mal por bem. Aqui, no momento que ele se depara com a santidade de Deus, ele vai dizer: ai, mas ai de mim, igreja, doeu. Porque Isaías, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, igreja. Diante disso, irmãos, não resta outra alternativa de dizer ai de mim. Ele vai dizer: eu estou perecendo. Em outra tradução diz: eu estou perdido. Acabou a minha vida aqui agora. Agora, por que Isaías está com essa expressão? Dizendo que acabou, dizendo ai de mim. Porque, irmãos, havia uma crença no Antigo Testamento de que ser humano algum podia contemplar a santidade de Deus. E qualquer ser que contemplasse a santidade de Deus seria simplesmente exterminado, eliminado. Se eu não me engano, o Êxodo capítulo 33 fala acerca disso. Então Isaías está nessa situação, no momento que ele diz, ele vê o Senhor, ele: ai de mim, porque eu vou perecendo. Por que, Isaías? Eu sou um homem de impuros lábios. As impurezas nos meus lábios, há um linguajar chungo, defeituoso, de piadas, de anedotas nos meus lábios. E você bem sabe, meus irmãos, que a palavra de Deus nos diz em Mateus, no capítulo 12, versículo 34, que a boca fala, a boca fala, a boca fala do que está cheio o coração. Se ele está aqui, irmãos, confessando, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. De certa forma, a impureza estava alojada no interior do profeta, porque a boca fala do que o coração. Seu coração está cheio de quê, meus irmãos? O que você tem falado muito ultimamente, nesses dias? Quais são as palavras que você tem proferido nesses dias? O que você mais tem pronunciado, falado nesses dias? Paulo diz que a palavra, presta atenção, tem que habitar abundantemente, ricamente em nosso interior, igreja. Porque se estivermos cheios da palavra, nós vamos falar da palavra de Deus. Pastor Paul Washer diz: me diz o que ocupa o seu coração, e eu te direi que Deus você está servindo. Precisamos reaver, irmãos, o que é que nós temos nos ocupado nesses dias. Isaías, ele se vê em Deus e diz: ai de mim,
que vou perecendo. Não há escapatória, não há como fugir de um Deus tão santo, tão justo, tão puro, meus irmãos e irmãs. É assim que nós precisamos também contemplar o quão Deus Ele é santo, igreja. Quando você passa a entender acerca desse atributo divino, da santidade de Deus, você peca, mas peca com temor na sua alma. Ai de mim, estou perdido. Porque Isaías, eu sou homem de lábios impuros, ele está aqui confessando pecado, meu irmão. Olha para cá, qual foi a última vez que você fez confissão? Qual foi a última vez que você chorou, se encontrou angustiado por um ato de pecado seu? Você sabe que nós precisamos confessar pecados, meus irmãos. Nós precisamos, vez por outra, fazer uma asepsia da nossa alma, desnudar a nossa alma, dizer: Deus, o pecador sou eu tenho falado mal de fulano, mal de ciclano, eu tenho caluniado, eu tenho fofocado, eu tenho criticado, eu tenho murmurado, Senhor. João capítulo 1, no versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, igreja, e para nos purificar de toda injustiça. Presta atenção, porque não há purificação se não houver confissão, igreja. Não há graça abundante nas nossas almas se nós não abrirmos a nossa alma diante de Deus e dizer: o pecador aqui sou eu, o errado na igreja sou eu, Senhor, o falho sou eu, o está em falta aqui sou eu, Senhor. Ai de mim, mas se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, meus irmãos. Interessante, olha para cá, porque quando ele viu a santidade de Deus, ele vê a graça de Deus. Quando ele vê a santidade, ele vê o seu estado pecaminoso, mas ele também tem a compreensão e a visão da graça. Graça, igreja, é Deus não te dar aquilo que você merece. Graça é Deus vir com a misericórdia dEle, te perdoar, você que merece ser consumido, triturado pela santidade de Deus. Graça é favor, irmãos. E o versículo 6 e 7, ele tem essa visão da graça. Ele diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, igreja. Talvez a sua vida precisa presenciar também este fato nesta noite. Trazendo na mão uma brasa viva, que tomara do altar como uma tenaz. Lembra da cola tenaz? Lembra da cola tenaz? A ideia de segurar, de agarrar, de colar. E diz que esses serafins voou em direção a ele, irmãos, e tocou nos lábios de Isaías. E disse: Isaías, assim a tua culpa já foi removida, o teu pecado foi perdoado, a graça superabundou onde reinava o pecado. Isaías, há perdão para a sua vida nesta noite, igreja. A graça, a favor, a misericórdia para cada vida aqui nesta noite. Eu não sei como você tem vivido nesses dias, mas eu te digo que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você precisa ter a compreensão da graça. Você precisa
se deparar com este Deus que oferece o perdão. Deus, Ele é aquele que ainda, irmãos, apaga as nossas iniquidades. Ele ainda é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele é aquele que nos lava, nos redime com sangue vertido na cruz do Calvário. Ele é aquele que diz a palavra de Deus em Isaías que o seu pecado for vermelho como a carmesim,